É, Você quer começar falando, Amanda? Do tema que a gente preparou? Vamos lá? Acho que já dá para. Tem 9, né? Acho que dá para Dá, começar, né? dá. Vocês falando, Isso, diga Cleiton. se o áudio vai estar bom, tá? Então vamos lá. A gente vai falar hoje um pouquinho sobre rotina. A gente falou no último encontro sobre o quadro de rotina. E aí hoje a gente vai falar um pouquinho de como que funciona esse quadro. Porque algumas mães, várias mães, né? Não, algumas imprimiu as imagens do quadro, montou a rotina e não deu certo, né? Ou não tá dando certo, não tá funcionando muito bem. Então a gente vai falar um pouquinho sobre como que funciona. Antes da gente fazer a rotina, a gente tem que fazer uma pré-organização da rotina familiar. Tá bom? Então a gente tem que primeiro ver algumas questões, tá? E aí eu vou falando para vocês, seria interessante até vocês anotarem para quem deseja fazer o quadro. O quadro de rotina, ele é importante para todas as crianças. Por quê? Nós, adultos, quando a gente acorda, a gente consegue fazer um planejamento mental do que a gente vai fazer no dia, né? Então a gente consegue pensar o que vai acontecer. Então hoje eu vou fazer no mercado, vou fazer comida, depois da comida de tarde vou fazer isso. Mais ou menos a gente consegue fazer esse planejamento mentalmente e às vezes a gente até fala para o adulto, para o pai, enfim, para outras pessoas. Porém, a criança ela não consegue fazer esse planejamento e ela também não sabe o que a gente está pensando. Então ela não sabe o que vai acontecer na rotina dela e ela acaba ficando muito insegura, tá? Então, o quadro de rotina ele é importante tanto para crianças típicas quanto para as crianças atípicas. Então a gente vai falar, tem vários vídeos, várias pessoas falando sobre quadro de rotina, mas a gente sentiu a necessidade de explicar como que faz essa organização antes de fazer o quadro com as imagens efetivamente, tá bom? Então primeiro a gente tem que pensar como é a sua família. Você precisa entender e pensar como que é a sua família. O quadro de rotina do seu filho, ele está dentro da rotina familiar da sua família. Então, a gente precisa fazer esse entendimento de como é a sua família e como que é a rotina familiar da sua família. Então, algumas coisas que a gente precisa pensar. A minha família, ela tem uma rotina fixa, né? Tudo acontece sempre, todos os dias. Eu vou trabalhar sempre naquele horário, o pai vai trabalhar naquele horário, a avó, enfim. Tudo acontece sempre do mesmo jeito, todos os dias, de segunda a sexta-feira, só mudando, variando um pouquinho nos finais de semana. Então, é uma rotina fixa que minha família tem? Então, se é uma rotina fixa, então a gente vai descrever como que é essa rotina fixa. Não, na minha casa não é uma rotina fixa, é uma rotina flexível. Eu trabalho 12 por 36, o pai trabalha dia sim, dia não. Como que é uma rotina mais flexível? Eu trabalho de casa, eu trabalho de manhã uns dias, de tarde outros dias. Então, a gente precisa entender como que é a rotina da sua família antes de montar a rotina do seu filho. Porque a rotina da criança, ela tá dentro da rotina familiar, tá? Então, depois que você pensou nisso, se é uma rotina fixa, se é uma rotina flexível, a gente vai ter que ver qual que é o horário de todo mundo. Então, às vezes, né, a gente tem o exemplo de uma mãe que ela tem 2 crianças com TEA e um bebezinho pequeno, né? Então, ela não adianta fazer a rotina para uma criança e não incluir as outras, não pensar na rotina das outras crianças. Então, como que é a rotina de todo mundo? Que hora todos da família acordam? Que horas que o pai acorda? Que horas que a mãe acorda? Que horas que é o almoço? Que horas que dorme? Então, você tem que fazer um script, né? Fazer uma anotação ali, anotar a rotina de todo mundo da família, né? Então, você vai ver que horas que o filho mais velho acorda, que horas que o filho mais novo ele acorda, que horas que o bebê dorme. Então, você vai fazer ali uma rotina de todo mundo da família. Não adianta você planejar a rotina de uma criança sem estar dentro do contexto da rotina familiar. Então, vamos lá. Primeiro, como que é a sua rotina? A minha família tem uma rotina fixa, ela tem uma rotina flexível. Quais são os horários de todos os membros da família? Depois de você pensar quais são os horários de todos e escrever aquilo, você precisa ver com quem essa criança passa o dia. Então, dentro da casa, durante o dia, na rotina tem a avó, a tia, o irmão, o pai. Quem são os adultos que estão ali envolvidos?
Depois que você pensar em quem são os adultos, a gente tem que pensar também na individualidade de cada adulto. Qual é a dificuldade de cada adulto? Por exemplo, uma mãe, ela até relatou pra gente, e aí ela até deixou a gente compartilhar, ela tem aquela pessoa que é mais dorminhoca, que tem uma dificuldade de acordar cedo e logo já ir fazendo as coisas. Ela tem um tempo mais devagar no horário do acordar, tá? E aí, então, o que que acontece? A dificuldade dela é essa. Então, o que que ela faz? Ela acorda antes das crianças, toma o café dela tranquilamente, faz ali, fica um tempo sozinha, tem um momento dela para depois ficar com as crianças. Pode ser que o pai ele tenha uma dificuldade, eu não consigo passar 4 horas brincando com meu filho, ou não consigo dar comida, ou eu não consigo dar o banho. Então aí você também tem que ver dentro dos adultos que estão com a criança qual que é a dificuldade que cada um tem, né? Cada um tem a sua limitação, ninguém é perfeito, ninguém faz tudo, né? Às vezes a mãe, às vezes chega do trabalho cansada, ela quer só sentar e ver alguma coisa na televisão. Então vocês precisam também pensar nisso. Não adianta a gente fazer uma rotina ideal, né? Que seria uma rotina perfeita, só que ela não é real, ela não se adapta na realidade da sua família. Então ela não vai dar certo, né? E, Amanda, é importante, a gente estava conversando também, né, que é importante a gente ver a necessidade também de cada membro da família. E às vezes, né, as mães, né, ou as avós acabam se sobrecarregando muito porque ela acaba assumindo todo o trabalho com aquela criança durante o dia, né? E não consegue se organizar para ter um momento para ela nessa rotina, para ela sentar na frente da televisão e não fazer nada. Porque isso é importante, né? Seja qual for a sua necessidade para você relaxar. Então, é importante que, quando você for pensar essa rotina, você tentar fazer essa conversa em família, para você tentar ver, por exemplo, com a pessoa que mora com você, né? Seja o marido, ou o irmão, ou o filho mais velho, para pensar, olha, eu preciso todo dia, no horário tal, ficar sozinha e descansar e fazer alguma coisa. Então, nessa hora, você dá atenção para a criança. Então, isso é muito importante de ser incluído na rotina, principalmente para essa pessoa que é responsável pelas maiores tarefas, né, da casa. E aí, às vezes, também, não tenho, Amanda, né? Meninas, eu não tenho, eu fico sozinho com meu filho o dia inteiro. Daí você precisa pensar em como utilizar a sua rede de apoio, né? Não sei, vou dar ideias que a gente sempre sugere para a família. Então, eu vou pedir para minha mãe fazer a comida, eu só pego a comida lá, e aí não tenho essa questão do almoço. Eu converso com a minha filha mais velha, que ela vai cuidar da roupa, ou ela vai lavar o banheiro no final de semana ou no dia da folga dela. Né? Então, a gente conseguir não sobrecarregar ninguém, ainda mais se a pessoa ficar o dia inteiro sozinha. Então, a gente distribui essas tarefas também para outras pessoas. Eu sei que não é fácil, mas por isso que a gente tem que ter todo esse planejamento antes de construir a rotina da criança. A gente tem que ver qual que é a rotina da família. E aí, a última coisa aqui que eu coloquei para a gente pensar durante esse período de quarentena, qual que vai ser a sua escolha? Qual vai ser a escolha da sua família? Você vai manter uma rotina próxima da rotina do dia a dia, né? Por exemplo, ele vai para a escola de manhã, então ele vai acordar todo dia de manhã cedo, ou você vai fazer uma rotina muito diferente, né? Algumas pessoas, então eu deixo meu filho ir dormir mais tarde, ele acorda próximo do meio-dia, mas de manhã eu consigo fazer tal coisa. Então, assim, a nossa sugestão, a gente sempre fala, ainda mais para crianças com TEA, né? Mas, enfim, para todas as crianças, a gente tentar manter uma rotina mais próxima do que é a rotina habitual daquela criança, tá? Porque essa mudança, essa muito repentina, acaba trazendo muito estresse para todas as crianças. Ela fica, como eu falei lá no começo, ela fica desorganizada, ela não sabe o que vai acontecer no dia dela. Imagina você chega, Maíra Gato, esse exemplo, né? Você chega num aeroporto de uma língua que você não conhece, não tem nada escrito, nenhuma pista visual, nada que vai te ajudar a entender o que está acontecendo e qual que é aquela dinâmica daquele espaço. Ou quando você vai para algum lugar, para uma entrevista de emprego, alguma outra coisa, e você não sabe o que vai acontecer. Isso gera uma ansiedade na gente. E a mesma coisa acontece com a criança quando ela não sabe o que vai acontecer na rotina dela. Por isso que a gente sempre diz que crianças precisam ter rotinas, para isso dar segurança para elas. Tá? Isso. Então, e a gente, né, a gente faz esse processo mentalmente, todo dia,
né? Eu acordo e falo, hoje eu vou acordar, vou lavar roupa, vou fazer o almoço e depois eu vou assistir minha novela. A criança, ela não consegue. A criança pequena, tanto autista como a atípica, ela não consegue fazer esse processamento das ideias, né? Porque isso é algo ainda muito complexo. Então, as imagens que a Amanda está falando ajuda ela a construir isso, né? E ela sabe o que vai acontecer. Isso, Né? Eu acho que o trazendo Céu deu um exemplo até de... Imagina você fez um planejamento, você está aqui, eu estou aqui no CTE agora fazendo essa live, aí alguém chega, me pega pela mão e me leva, sem me falar o que vai acontecer. Isso vai me gerar um estresse, uma ansiedade, né? E aí isso acaba acontecendo com a criança também. Então, por isso que assim, e aí o quadro de rotina, ele não funciona se ele não está dentro desse contexto da rotina familiar. Então, assim, eu vou retomar rapidamente, minha bateria tá acabando, eu vou precisar ir aí na sala pegar o carregador, depois eu volto. Mas assim, só pra gente pensar um pouquinho nisso, né? Preciso saber como que minha família se organiza. Eu tenho uma rotina flexível, eu tenho uma rotina fixa da família, pensando nisso. Quais são os horários de todos os membros da minha família, né? Quem passa o dia na minha casa e a partir disso construir uma rotina familiar, incluir a rotina da criança. E aí, ali na rotina da criança, você vai pensar. Então, de manhã eu vou dar o café da manhã e a avó vai ficar com ela um pouco à tarde para eu fazer o almoço, né? E aí você vai fazendo links da rotina familiar. E aí, também pensando na rotina agora dessa quarentena, como que vai ser? A gente vai manter uma rotina próxima da realidade. Então, assim, se ele vai para a escola de manhã vai ser o período que eu vou fazer mais atividades com ele. Não, se ele vai para a escola de tarde, então de manhã vai ser o ritmo normal, como acontece em casa, e à tarde eu vou fazer as atividades com ele, né? E aí, por fim... Acho que deixa eu só falar uma coisa. A Andrea foi levar o seu carregador. Tá bom. Junto com todo esse planejamento, né, essa organização da rotina, a gente também precisa organizar a nossa casa para que isso funcione. Então, assim, por exemplo, o meu filho, ele gosta muito de passear, dar a voltinha no quarteirão com a motoca. Se eu deixo essa motoca visível para ele, ele vai me perturbar o dia inteiro querendo andar de motoca. Então, você precisa organizar os objetos na sua casa para não acontecer esses episódios de estresse. Então, por exemplo, eu deixo a motoca escondida e na hora que é a hora da motoca, eu mostro para ele lá a imagem, né, que a gente vai passear e aí eu trago a motoca. Então, isso eu evito o estresse, eu evito que ele chore, eu evito birra, né, e eu fico mais tranquila também. Então, assim, algumas dicas que vocês precisam tentar organizar para poder funcionar, né? Então, por exemplo, bem isso mesmo, essa questão da história da boca falou que eu queria. Não são só as imagens, né? A gente precisa ter um planejamento antes, e aí esse planejamento também entra, né, Paty? Bem lembrado. A questão da organização da casa. Por exemplo, na minha casa é tudo muito seguro, vamos dizer assim. As tomadas estão todas cobertas. Nas partes de baixo de todas as prateleiras só tem brinquedo. A minha cozinha, ela não tem porta, né? Mas eu coloquei uma grade daquelas de ferro, né? Pra ela não ir na cozinha. Então, muitas vezes, assim, se eu tô cozinhando, eu tô lavando roupa, eu tô estendendo roupa, seja o que for, e a minha filha, ela tá nesse ambiente seguro, né? Acaba que eu fico mais tranquila, a criança fica seguro e gera menos comportamentos negativos, né? Porque assim, o que acontece muito? A gente fica falando muito não para a criança e aqui é que a criança não entende o não. Então, além da organização da rotina familiar, a gente também precisa ter uma organização do ambiente que essa criança fica, né? Sim. E aí outra coisa que eu pensei, que é importante a gente ter é a organização dessas atividades. Então, assim, eu falo para todas as mães, você tem que escolher momentos que seu filho vai ficar sozinho, que ele vai brincar sozinho, e momentos que ele vai ter essa atenção do adulto, né? Então, momentos que ele vai ficar sozinho, ele vai qual vai ser o tempo dessa televisão? Porque uma outra coisa que a Maíra Gaiato também fala, nesse período de quarentena a gente está aumentando muito o tempo de tela da criança. E aí depois, numa rotina, quando voltar a rotina normal, ou enfim, quando precisar, a criança vai estar muito habituada
a ficar nesse tempo de tela. Então a gente precisa pensar também nessas coisas, né? A gente não pode só pensar no agora sem fazer um planejamento futuro. Então, o momento que ele vai ficar sozinho, ele vai escutar música, ele vai brincar com algum brinquedo, ele vai ver televisão, o que, que ele vai fazer no momento sozinho. E no momento que ele vai ficar com o adulto, ele precisa ter atividades dirigidas. E aí isso acontece como, né? Que até é um intuito desse perfil que eu criei, né, do Amar de Maria, que a gente precisa planejar as atividades. As atividades, muitas vezes, lógico, brincar com a criança, sentar, brincar com a boneca, brincar com o carro é muito legal, divertido, mas isso também tem um tempo de duração para a criança. Então, as atividades dirigidas, elas precisam ser planejadas, né? Um dia antes, 2 dias antes, conforme for a sua rotina, você precisa planejar. Então, essa semana eu vou brincar de fazer transferência, encher a forminha de gelo, né? Então, o que eu vou precisar? Quais materiais eu vou precisar? O que eu tenho em casa? O que eu posso adaptar? Então, a gente precisa também fazer esse planejamento e essa organização das atividades, né? Então, aqui a gente tem os exemplos de figuras, né? Ajudar a mamãe e o papai. Momento da família, né? Aí, brincar com o adulto, né? Atividade dirigida. Essas imagens, se vocês quiserem, manda mensagem no WhatsApp que a gente passa. A Glaze está falando assim que ela manteve a rotina da escola, né? Então aí o que ela fez, né? Então manteve o horário do almoço, da janta, né? E do soninho. Eu também estou fazendo isso com o meu filho, estou mantendo os horários. Aí as pessoas até acham esquisito porque eu dou a janta para ele 4h30, porque na creche ele comia 4h30, né? Mas eu estou seguindo. E eu falei, por isso que você tem que ver a questão como que é a sua família. Aí, pra mim não dá agora, eu tô trabalhando de home office e eu preciso da manhã. Então, eu vou deixar meu filho dormir mais tarde, que ele vai dormir até mais tarde, e de manhã eu vou trabalhar. Não tem problema desde que isso seja organizado, né? Não outra de ideia de brincadeira, leitura, né? Então, tem um momento de sentar e ler o livro. Enfim, a gente tem todo esse arquivo pronto, é só você mandar pra gente no WhatsApp, a gente te manda, você imprime. São várias coisas que tem, né? Que tem até parque, cantar, enfim. E aí você antes tem que fazer toda essa organização da sua rotina familiar, tá? Ver como que é a sua família, ver quais são as dificuldades de cada adulto, quais são as... Vamos falar até o contrário. Quais são as potencialidades? O que você é muito bom com a sua criança? Vamos mudar o foco. Vamos fazer uma abordagem mais centrada na família. Eu sou muito boa com atividade dirigida. O meu marido, ele é muito bom com esse brincar mais livre. Então, no momento de atividade dirigida, sou eu que fico. No momento de brincar mais livre, é ele que fica. Então, veja qual é a sua potencialidade, qual é o ponto forte dos adultos da família e deixe essa atividade com ela, porque fica mais prazeroso. Exatamente. E aí, eu acho que é importante a gente também falar, né? Que às vezes a gente pega e fala assim, essa pessoa que mora comigo só fica, sei lá, no videogame, não me ajuda em nada. É importante a gente entender que às vezes jogar o videogame para esse familiar é muito importante. Então, isso tem que estar incluído na rotina. Então, quando a gente está falando, né, que todos os familiares têm que entrar, as atividades que são de relaxamento e prazer para todos precisam estar nessa rotina. E os familiares precisam respeitar isso, né? Então, não atrapalhar essa pessoa na hora que ela está nesse momento dela de descanso, né? E essa pessoa tem que entender que ela também vai ter que ajudar para você ter o seu momento de lazer. E tem uma outra coisa que é muito interessante da gente pensar, são duas coisas que, bom, a gente já falou, né, dessa questão da organização familiar, então é montar uma rotina para a criança inclusa na rotina da família. O combinado, como a Paty falou, tem que ser entre todos os adultos, cada um entender qual que é a sua potencialidade, o que dá prazer para ele, qual é o momento de relaxamento e fazer essa organização. E também, a gente também tem que pensar em duas coisas que eu queria trazer pra gente conversar, que é a questão, que eu falei já, né, do tempo de tela. Porque o que acontece? A queixa, muitas vezes, de crianças típicas e atípicas, é que a criança ela não consegue brincar sozinha, que ela demanda muita atenção do adulto. Né? Então, eu não consigo fazer comida porque meu filho me chama.
eu não consigo fazer alguma coisa porque ele tem um comportamento inadequado, uma birra para chamar a minha atenção. Mas a gente tem que pensar por que isso acontece. Muitas vezes a gente só está dando entretenimento pronto para o nosso filho. Porque a televisão, os desenhos, eles são bacanas, são educativos, eles estimulam várias coisas, mas eles também são algo pronto. A criança, ela senta e ela assiste. Então a criança ela não está acostumada também a brincar e criar sozinha e explorar os brinquedos, né? Então por isso que acaba muitas vezes que essa criança demanda a nossa atenção, porque ela está acostumada a ser entretida. Ela sentar e ver TV, ela não está acostumada a brincar. Então até mesmo quando o adulto vai brincar junto com a criança, a gente precisa também deixar a criança criar e brincar sozinha e incentivar essa autonomia dela. Tá? E aí também a outra questão é a criança muito tempo de tela ou algum desenho muito específico, claro, como eu falei, tem momentos eles são importantes, a gente também tem que pensar na referência que ela tá tendo, né? Porque muitas vezes fala assim, mas aí meu filho, ele, por exemplo, ele quer comer em pé, mas o desenho que ele vê, a criança come só em pé, então ele também tende a imitar e reproduzir isso, né? Então a gente também precisa pensar um pouquinho sobre isso. E por isso que é muito importante a preparação dessa rotina, né? Daí agora, não sei se alguém falou alguma coisa, a Andréia, ela estava falando alguma coisa também agora sobre como que você vai fazer a introdução da rotina. Não sei se ela quiser vir aqui, Paty, aí ela pode falar do meu celular. Vou o celular aqui para ela. Ah, tá bom. Oi, gente, eu tô... Dá o celular pra mim. Vai ter que ir lá porque tá acabando a bateria. Oi, gente, bom dia. Eu estava respondendo ali, né, mas o que elas falaram, né, está super de acordo com o que a gente tem que fazer nesse período, né? Porque é bem difícil uma situação diferente, as crianças vão exigir mais, muitas vezes elas vão se desorganizar mesmo, né? Porque muda muito toda a rotina da casa, a rotina de modo geral. Então, o que a gente tem que tomar mais cuidado mesmo é com esse ambiente da casa. Por quê? Porque a criança ela vai explorar, vai ser esse ambiente que ela vai ter diariamente para estar explorando. Então, deixar esse ambiente seguro para ela. Seguro tirando coisas que você não tenha que toda hora falar, não pode, não mexe aqui. Ou então ela está com item, você ir lá e retirar da mão dela. Isso vai causar um comportamento problema, né? Ela vai entrar numa crise. Então, deixar o ambiente seguro e rico em coisas que ela pode mexer, que ela gosta de mexer, principalmente nas horas que você não pode dar atenção, né? Nessas horas que não vai dar atenção, garantir que ela tenha coisas que ela vai passar tempo fazendo, porque são coisas de interesse dela, tá bom? E, assim, incluir ela também nas suas rotinas, por exemplo, você está tendo que fazer alguma coisa na cozinha, ou lavar uma louça, ou, né, trazer ela para ela ver o que você está fazendo, né, dar alguma coisa que ela possa fazer dentro daquele contexto, nem que seja, né, secar o copinho dela com um paninho, mas assim, envolver ela nas rotinas quando vocês têm que tá retirando essa atenção dela, tá? Dar uma atenção compartilhada ali. Você está fazendo uma coisa, mas a criança está por perto também, fazendo alguma coisa parecida com o que você está fazendo, tá? Outra coisa, tem problemas em questão às transições, né? Porque, por exemplo, uma mãe mostrou pra gente, na hora do banho, que chegou a hora do banho, né? E ela mostrou, olha, a hora de tomar banho, levou a criança até lá, até o quadro. Primeiro, tem que ver o que a criança estava fazendo. Provavelmente a criança podia estar assistindo um filme que ela gostava, estava brincando de uma coisa. Então, você tem que preparar essas atividades que você sabe que fazem parte da rotina, mas a criança não gosta de fazer, né? Ela tem alguma dificuldade. Então, você, primeiro, né, você levar esse quadrinho, né, essa plaquinha que está dizendo que ela vai tomar banho até ela, né? Não retirar ela e levar até lá. Porque, então, você leva essa fichinha até ela para mostrar, ó, daqui a pouco você vai tomar banho, né? E aí já está preparando, né? E aí, na hora que você chegou a hora de dar o banho, é importante também que você pareie esse banho com uma coisa que ela gosta. Ó, agora chegou a hora do banho. Vamos pegar esse boneco que você está brincando e levar para tomar banho? Não, agora então chegou a hora do banho. Vamos lá no balde que a mamãe deixou lá no banheiro para a gente brincar com a água, né? Você parear essas atividades que ela não gosta tanto de fazer e que são necessárias com coisas que ela gosta muito de fazer, tá?
para você não ter problema nessas transições, tá? Não é só mostrar para ela, ó, chegou a hora do banho e ela vai entender numa boa, né? Algumas crianças sim, outras não. Então, para diminuir, né, a gente quer o quê? Que esse momento de quarentena seja mais tranquilo para todo mundo, tanto para a criança quanto para a família. Então, a gente vai começar a trabalhar com redução, né, dos problemas que podem acontecer durante o dia a dia. Bom, outra coisa, né? A gente nota que a criança, às vezes, tem muita demanda por atenção, a criança quer atenção. E, às vezes, né, quando a família é grande, até consegue revezar quem vai estar dando atenção naquele momento. Mas tem mães que estão sozinhas com a criança, tá? Então, essa questão da atenção, né, você tem que ou tá incluindo a criança dentro de alguma coisa que você está fazendo, né, ou deixar ela nos momentos que você vai ter que, não vai poder dar atenção com coisas que ela gosta muito, tá? E também você vê quando ela está dando os primeiros sinais que ela está querendo atenção, tá? E você parar e dar um pouquinho de atenção nesses primeiros sinais, porque senão o que acontece? A criança, né, ela começa a te rodear, começa a puxar a roupa e você tá lá lavando a louça porque você precisa, né? Mas aí, na hora que ela se bate ou se joga no chão, você vai parar, não vai? E aí você vai parar no momento que ela fez um comportamento muito ruim, né? E aí a próxima vez que ela quiser a tua atenção, e ela conseguiu fazendo aquele comportamento, ela vai fazer a mesma coisa, ela já vai começar se batendo. Então você presta atenção quando ela começar a te rodear, né? Você pode falar, mamãe está ocupada, né? Ir lá e entreter ela com alguma atividade que ela goste, né? Do que parar na hora que ela tiver um comportamento muito ruim. Tá bom? Espera aí que a Patrícia vai falar alguma coisa aqui, eu vou voltar lá para responder. Podem perguntar. Na hora que a Andrea estava falando, né, disso, eu pensei justamente nessa coisa. Como transitar as atividades, né? Então, a gente está falando das atividades do dia a dia e é importante a gente planejar também como a gente vai passar de uma atividade para outra. Então, por exemplo, a criança, o exemplo da Andrea, né? A criança está assistindo TV e vai tomar banho. Então, a ideia que a Andrea deu era trazer a figura para perto da criança para que ela, né, perceba que ela vai tomar banho. Até a Maíra Gaiato fala no vídeo dela, né? Mostra já a buchinha, né? Ou um objeto que representa o banho. Começa a mostrar aquelas coisas que ela vai fazer. E outra dica é que você pode ir diminuindo o volume da TV para deixar menos interessante, né? Para você poder fazer essa transição. Então, depois, né? Tipo, agora eu vou tomar banho. Você vai tomar banho. Depois você vai mexer no celular, né? Isso, exatamente. Gosta. E depois você vai fazer uma coisa que você gosta. Visual, porque a criança, muitas vezes, ela não consegue abstrair e entender quando você fala isso. Agora você vai tomar banho, depois você vai mexer no celular. Isso é importante, né? Fazer a transição e ainda falar o que vai acontecer depois. Principalmente se o banho não for uma atividade prazerosa para ela. Aí você vai ter que ter algo que vai ser feito depois muito mais potente aí para ela se sentir motivada a isso. Quando eu estava falando, né, de diminuir o interesse, né, daquilo que ela está fazendo para você transitar para outra coisa, você pode pensar em todas as atividades. Então, por exemplo, aqui no Cipitei a gente sempre orienta, né? Começa a esconder algumas peças daquele brinquedo para ficar menos interessante, sem ela perceber. Vai diminuindo o som da TV, por exemplo. Começa a deixar aquilo menos interessante para você poder passar para outra atividade. E as imagens são muito importantes. E aí, por exemplo, ou o celular, ou, deixa eu ver se eu acho, tem que o assistir TV. Deixa eu ver se eu acho. Não achei. Mas enfim, vamos usar o celular, né? Então você vai falar que ela vai ficar no celular por um período. E aí você coloca o despertador, o timer do celular, ele ajuda muito a criança, ela tem esse sinal sonoro de acabou, né? Então a gente também utiliza muito. Gente, é claro que tudo isso que a gente fala, ela não vai funcionar da primeira vez. Ela tende às vezes a piorar, tá? E aí as pessoas, duas coisas que eu queria falar. A primeira é essa, que ele não vai funcionar da primeira vez, você precisa ter paciência, persistência, porque a criança aprende por repetição.
Então não vai ser no primeiro dia que você vai apresentar o quadro para ela, você sentou, planejou, fez tudo, apresentou o quadro, foi um dia maravilhoso. Não vão ter dias bons, vão ter dias ruins. Isso daqui é um suporte que a gente tem, tá? Outra coisa é, mas eu preciso de rotina, meu filho é super tranquilo. Então, assim, se seu filho é super tranquilo, se você fizer uma rotina, ele vai ficar mais tranquilo ainda, né? Então, assim, a rotina ela é importante para todas as crianças. Não adianta. E aí, outra coisa que a gente vê bastante. Ah, mas então eu determinei na rotina que meu filho vai dormir às 8 horas da noite. Mas eu sou música, eu gosto de tocar. Aí depois que ele dormir, eu vou pegar meu violão e vou ficar tocando, porque eu vou gravar vídeo, vamos supor. Então, assim, não tá uma rotina condizente com a rotina da família. Todo mundo vai dormir 2 da manhã e a criança vai dormir às 8 num ambiente que fica barulho, que fica ruído, né? Então, a criança vai família, então também tentem pensar nisso, dentro da rotina da família. Amanda, a Ana Paula, ela falou assim, que devido à quarentena, ela tá com dificuldade para manter o horário de dormir. Então, mas Ana Paula. eu não tô vendo as perguntas, Paty, no meu travou, não tá aparecendo. Vai ler. Ela falou isso, né? Que ela tá com dificuldade para manter o horário de dormir. Então, mas aí, por quê? Porque tá todo mundo indo dormir mais tarde? Porque ele tá acordando mais tarde? Porque ele fica mais ocioso do que na escola, por isso ele tem mais energia e menos sono? A gente precisa pensar em todas essas hipóteses, né? E aí, o que você se vocês estão acordando mais tarde também, né? Precisa de tudo isso. Dorme de tarde, então à tarde fazer atividades mais cansativas, tipo, não sei, correr, pular, não precisa morar numa casa, pode morar no apartamento e brincar de dançar na sala, vendo TV, fazer coisas que ele cansa, e aí depois, como a Patrícia falou, ir diminuindo o estímulo de tudo e ficando tudo mais sono. A gente tem também, esse daqui é da Maíra Gaiato, tem no site dela, mas quem quiser a gente pode mandar também, que chama História Social, que é da hora de dormir, que você vai explicar para a criança o que vai acontecer. E aqui está escrito: quando fica de noite eu preciso dormir. Coloco meu pijama, escovo meus dentes e faço xixi. Dou boa noite para os meus pais, deito e fecho os olhos. Espero o sono chegar. Tudo com imagens. E aí você vai muito legal. ajudar. Não é que isso vai dar certo e você vai fazer isso, ele vai deitar e vai dormir, mas isso vai ajudar ele. A Stephanie falou assim que ela está com muita dificuldade por conta do companheiro que acaba atrapalhando a rotina, né? É aquilo que a gente falou, você precisa sentar com ele e explicar, para ele poder entender tudo isso, né? E poder apoiar vocês. Às vezes os familiares eles não ajudam porque eles também não têm noção disso tudo que a gente está conversando agora. Então, se vocês tiverem um pouquinho de paciência, tentar explicando, vai mostrando os vídeos, né? Que a gente sempre compartilha o canal da Maíra Gaiato, que ela explica muito bem. Olha, o professor Alexandre entrou. Então, eu acho que essa questão do companheiro, seja ele o marido, seja às vezes a mãe, a avó, o vô, tia, madrinha, seja quem for, é isso, é você sentar e você conversar. Tem que conversar. Antes de fazer qualquer rotina, você tem que sentar e conversar com a sua família. O que você gosta, qual é a sua prioridade? A minha prioridade é ver o futebol, a minha prioridade é ver a tal novela. Então tá bom, então nesse horário eu fico, mas depois você fica, né? Ter esses combinados. Sem isso, não adianta fazer o quadro. Como a família... Você até pode combinar com esses familiares, por exemplo, né? Você sabe que o seu marido ama assistir, sei lá, o jogo. Aí você pode falar, olha, se você me ajudar em tal coisa, na hora do seu jogo, ninguém vai te perturbar. Então, talvez você mostrando para ele que ele também vai se beneficiar com isso, ele consiga também entender as necessidades que você está tendo. Gente, não tem fórmula mágica. O que precisa é planejamento, organização e discussão. Discussão com a família, tentar organizar isso de uma forma que fique bom para todo mundo, né? A gente sempre fala que a gente mesmo, né? Nós, como mães, é difícil. Tem momentos que você quer sentar e ficar mexendo no celular. Todo mundo acontece isso. Então você precisa ter um suporte. Amanda, eu não tenho essa rede de suporte, como a Andrea falou. Eu sou sozinha. Sou eu e as crianças. O que eu vou fazer? Aí você vai precisar analisar bem. Bom, meu filho tá todo mundo dormindo, esse é o momento que eu vou ter para mim.
ou depois que eles vão dormir, esse é o momento que eu vou ter para mim. Enfim, tentar organizar da melhor forma. Manda mensagem pra gente no WhatsApp, não que a gente vá fazer uma organização da sua rotina, mas às vezes nós olhando para nossa própria rotina, para o nosso próprio problema, a gente não consegue. Então, compartilha isso, né? É muito importante. A gente tem um grupo de famílias do Hospiteia, que às vezes o foco muda, mas o foco principal dele é esse, é você compartilhar a sua dificuldade, seu problema e as outras pessoas te ajudarem a pensar em possibilidades, né? Porque às vezes, sei lá, a Patrícia passou por uma situação que eu tô passando agora e eu vou contar para ela, ela vai falar, olha, eu fiz isso, tenta, né? Não é ditar regras, é discutir e fazer tentativas outras, né? O professor Alexandre, ele está aqui online. Ele tem um canal no YouTube também com dicas de atividades e tudo mais. Então, se vocês quiserem, segue porque é muito bacana. Ele é professor daqui da Praia Grande. Então, algumas das crianças que são atendidas pelo Hospiteia também são acompanhadas com ele na inclusão. Ele é muito legal, ele tem muita experiência. Gente, sabe outra coisa que também é legal de vocês fazerem? É vocês filmarem ou fotografar a casa de vocês. Lembra que a gente falou de pensar na segurança? Porque às vezes você olhando, você não consegue, mas aí você para um tempo, olha a foto, você vai ver que aquilo poderia estar em outro lugar, enfim, né? Essa questão do role play, que é você se ver fazendo, você vê a imagem, isso ajuda muito. Então, isso também pode ser uma dica, você filmar seu filho, filmar você brincando, e aí você vai pensando em novas estratégias. Sim. Eu vou pedir para quem está online, tem o nosso WhatsApp já, manda um oi no WhatsApp, só para a gente saber quem participou e a gente poder ter um controle disso. Porque como a gente está aqui trabalhando, a gente precisa registrar a produção. Então, eu vou registrar aqui, a gente conversou com vocês. Então, se vocês quiserem fazer esse favor, vai adiantar um pouquinho o nosso trabalho. Manda só um oi que eu vou saber que vocês participaram da live. A gente já está com 40 minutos e olha, 21 pessoas, que legal. Às vezes, pessoas que não são do Cipiteia e querem material, pode mandar um oi no WhatsApp, a gente compartilha, a gente faz porque é importante, né, Paty? Sim. Para quem não tem o número do WhatsApp, na página do Instagram, na minha página, tem uma publicação lá que eu ainda não coloquei, mas eu vou colocar que toda quinta-feira a gente vai estar de plantão no WhatsApp. Aí vai estar o número lá para quem não tem. Isso. A gente vai ter... perguntou do número, eu já vou botar no Instagram, tá bom? Faça uma live pelo YouTube para colocar pela TV em casa. A gente não, eu não sei como é que faz live no YouTube, acho que precisa ter muitos seguidores e a gente não tem. Vamos ver como que funciona essa questão da live pelo Facebook. Para pôr na televisão é mais algo para as crianças, né? Que elas possam assistir. A gente vai pensar assim, obrigada pela sugestão, é uma boa dica. Acho que é isso. Alguém tem mais alguma coisa? Vamos perguntar alguma coisa? Bom, acho que então é isso, gente. Façam 17 pessoas aqui assistindo. Então, todo mundo tem uma criança pequena. Se está assistindo é porque tem alguma criança pequena na rotina. Então, procure ajudar a família dessa criança. Procure organizar, fazer parte dessa rotina organizando. Procure pensar sobre essas questões da importância da rotina, da importância da brincadeira, do brincar, do gerar autonomia para essa criança, de ter um ambiente seguro, né? E se precisar, se você quiser, eu quero para o meu sobrinho, manda para a gente disponibiliza essas imagens, é só imprimir. E aí você pode plastificar ou colar no papelão, passar durex, nessa época de quarentena você não conseguiu plastificar, enfim. A Vera tá falando que a Ana tá mais agitada. Acho que todas as crianças estão mais agitadas. Mas, Vera, se você quiser, depois a gente conversa no WhatsApp, aí você explica um pouco melhor. Eu te falei de quinta-feira, a gente vai estar fazendo esse plantão. Mas acho que alguém falou pra gente salvar essa live. Acho que dá pra salvar, né, na hora que finaliza. 24 horas, eu acho que no Instagram. Depois a gente vê se dá pra salvar mais tempo, mas eu acho que 24 horas eu tenho certeza que fica. Outra coisa
questão só da agitação da Ana, por que que muitas vezes a criança fica agitada? Não sei se a Ana estava na escola, mas normalmente na escola a gente tem atividade dirigida o tempo todo, né? Então, vai brincar com uns amigos, vamos no parque, vamos pintar, vamos cantar, vamos ver TV. Então, por isso que, de novo, a organização da rotina é importante. Por que que muitas vezes a criança fica agitada? Porque ela está perdida, ela tá ansiosa, ela tá ociosa, ela não sabe o que vai fazer, ela tinha um ritmo e agora ela não sabe, então isso gera uma agitação, gera na gente, imagina na criança que não tá entendendo nada do que tá acontecendo. Sim. Acho que é isso. Bom, gente, obrigada. A Obrigada. Bruna falou que gosta muito da gente. Estamos com saudade também dos atendimentos presenciais. E aí a gente vai se falando, tá bom? Se vocês quiserem algum tema específico para a gente falar aqui, é só mandar para a gente que a gente tem que organizar. A gente está tentando planejar uma live com o professor Alexandre. E aí, se der certo, a gente avisa vocês. Isso. O Gleice manda mensagem para a gente. Quer que a gente fale sobre o quê? E mandem pra gente sugestões, tá bom? Obrigada, gente. Eu vou encerrar aqui e ver se dá pra salvar. Tá Tchau. bom. Prontinho, cada uma com as suas máscaras. Isso.